Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Senhor, o vinho acabou no meu casamento. Senhor, o vinho acabou no meu chamado. Senhor, o vinho acabou em meu ministério. Senhor, eu estou vendo uma crise se estabelecendo. A dificuldade bateu à porta da minha casa. A dificuldade chegou ao meu coração. Eu me encontro angustiado. Eu me encontro aflito. Eu me encontro decepcionado. E eu estou levando essa situação para você, Jesus. Porque só Tu podes restaurar a minha alegria. Só o Senhor pode renovar a minha esperança. Só o Senhor é Deus. Eu apresento diante de Ti essa situação. E aqui nós aprendemos outra coisa com a resposta de Jesus. Ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? E parece uma declaração forte. Algumas pessoas até se entristecem com Jesus quando leem essa parte desse texto. Quando Jesus Cristo responde para Maria: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. E a gente precisa entender que aqui era Jesus, o Mestre, o Senhor dos Senhores, falando com Maria, sua serva. Não era o filho falando com a mãe, era o Mestre falando com a sua serva. E ele diz: não é chegada a minha hora. E sabe o que nós aprendemos com esse versículo? Ele está dizendo para mim, para você, filho, filha, existe um tempo determinado para todas as coisas. O problema se estabelece, a crise se estabelece, nós buscamos a solução em Deus, mas devemos confiar e descansar o nosso coração e entender o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. Algumas vezes nós queremos colocar o Senhor como servo. Nós queremos dar ordem para Deus e nos esquecemos que Ele é Senhor, soberano, eterno, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nos esquecemos que Ele tem poder sobre a natureza, sobre o homem, sobre a vida. Nos esquecemos que por uma palavra tudo se fez. Ele é Senhor. E o tempo dele para as nossas vidas é perfeito. Então, diante da dificuldade, apresenta para Jesus. Diante da dificuldade, descanse e espere o tempo perfeito de Jesus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E nós aprendemos outra situação no versículo 5. Diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Maria, ela não sabia o que Jesus ia fazer. Ela não sabia como aquele problema seria resolvido. E aqui demonstra duas coisas. Primeiro, confiança. Segundo, obediência. Ela não sabia como se resolveria aquela situação. Ela não tinha ideia de como aquela situação seria resolvida. Mas ela vira para as pessoas que estavam ali e diz assim: façam tudo o que ele lhes mandar. Eu confio que ele trará a melhor solução. Eu confio que ele agirá de maneira perfeita. Eu confio que ele restaurará a alegria em nossas vidas. Eu confio que Ele trará vida aonde reina a morte. Eu confio que Ele entra com provisão onde há escassez. Eu confio que Ele muda a história, quebra correntes e rompe com cadeias. Eu confio que Ele é Deus eterno, soberano e todo-poderoso. Faça tudo o que Ele lhes mandar. E é por eu confiar que eu o obedeço. E é por eu confiar que eu sigo a sua instrução. E é por eu confiar que eu ouço os seus ensinamentos e me submeto a esses ensinamentos, porque só uma vida de confiança e de submissão a Deus pode restaurar a verdadeira alegria em nossos corações. Eu confio e por isso obedeço. Esse trecho fala de obediência e nós entendemos que não basta nós aceitarmos Jesus, não basta nós reconhecermos a soberania de Jesus. Não basta nós conhecermos e saber a história de Jesus se nós não conhecemos o Jesus da história. Não basta nós falarmos, não, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é eterno, se em meu coração eu não confio e não me submeto à sua perfeita, santa e maravilhosa palavra.
confiança e submissão. Quando o vinho acaba, nós apresentamos para Jesus a nossa vida. Nós confiamos no tempo perfeito de Jesus. Confiamos no agir perfeito desse Jesus bondoso, misericordioso, compassivo e amoroso. E nós nos submetemos à sua palavra, obedecemos à sua palavra. E esse é um caminho para uma vida de felicidade, de gozo, de alegria plena na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não ia falar não, mas eu quero citar 2 ensinamentos de Jesus que está incluído nessa história, que às vezes passa batido rapidinho, para a gente encerrar e orar. Glória a Deus. Primeiro ensinamento, Êxodo capítulo 7, 20, fala sobre o primeiro sinal no Antigo Testamento que Moisés realiza. A gente entende que o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento e aponta para Jesus. O povo estava cativo na terra do Egito. Deus levanta um libertador, Moisés, amém? Para conduzir esse povo para a terra prometida. Amém? Glória a Deus. Deus levanta Moisés como libertador. E Moisés faz menção da vinda de um outro libertador, que é Jesus. Moisés veio como sombra no Novo Testamento, representando o libertador, que foi chamado para libertar o povo no Egito, mas ele fala de um libertador, que é libertar toda a terra, todo aquele que nele crê, do poder do pecado e da escravidão do pecado. Amém? Amém. Primeiro sinal que Moisés realiza, ele transforma as águas do rio Nilo em sangue. O primeiro sinal que Jesus realiza, o primeiro milagre que ele realiza, é transformar a água em vinho. Então, para os judeus, para as pessoas que presenciaram esse sinal, Jesus Cristo estava dizendo: olha, eu sou o libertador prometido. Eu sou o Messias anunciado. Eu sou aquele que veio para libertar o povo do pecado, poder das trevas, da escuridão, e transportá-los para a minha maravilhosa luz. Então Jesus está dizendo para nós, dentro desse texto: eu sou o libertador. Não há impossível para mim. Eu tenho poder para libertar e transformar, e eu quero te libertar da escravidão do pecado, eu quero te libertar da angústia, da desesperança, eu quero te libertar de tudo que não provém da luz, eu quero te libertar da sua vã maneira de viver, eu quero te libertar de uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, eu quero te libertar das garras de Satanás, porque se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Ele está dizendo: eu sou o libertador anunciado, eu sou o Messias prometido. E essas talhas usadas para a purificação dos judeus, onde foram colocadas as águas, eram talhas usadas para purificação cerimonial. Marcos 7, 3 e 4 diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. E é nessas talhas que eram usadas para purificação cerimonial, para eles lavarem os braços, as mãos, os objetos que Jesus ordena que sejam cheios de água e transforma em vinho, e esse vinho é dado para as pessoas beberem. E o que isso traz de ensinamento para nós, nas entrelinhas aqui desse texto? Jesus Cristo está dizendo: eu não sou só o libertador, o Messias prometido, como eu tenho o propósito de purificar o interior de vocês. Vocês se preocupam com o exterior, vocês se preocupam com o que é aparente, mas existe algo para ser purificado, que é o seu coração. Eu tenho o poder para te purificar de toda mágoa, de todo rancor, de toda dor, de todo ódio, de toda tristeza. Eu tenho o poder para te purificar dos pensamentos impuros, de toda malícia, de toda maldade. E não importa o quão sujo você tenha chegado aqui essa noite, eu sou Jesus
que lavo os seus pecados com meu sangue e faço as suas vestes mais alvas que a branca neve. Ele tem poder para nos purificar. Ele tem poder para nos libertar. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé por um momento.